você está lá fazendo o seu culto, cantando o seu glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, mas alguém está lá fazendo lei, alguém está elegendo alguém no executivo, alguém está lá indicando alguém para a Suprema Corte que vai ou favorecer, ou ser neutro, ou prejudicar. E aquele que é neutro, alguém vai tentar persuadi-lo para bandear para um lado ou para o outro. Ou porque quer fazer o que é certo, ou porque quer ter uma boa base política. Aí é que está a questão. É como tem muita gente que vai criticar o evangélico que votou no Bolsonaro. Só que, por exemplo, você tem, vou pegar o meu caso, eu no primeiro turno votei na Marina. Eu tinha uma ideia da Marina diferente da Marina que eu estou vendo hoje, né? Eu lembro da Marina que foi espinafrada pelo PT, que foi assim, alijada do processo em detrimento do processo com favorecimento a Dilma, né? Porque assim, toda a campanha, geralmente assim, o PT sempre é o ator principal. Ciro Gomes, por exemplo, que outro dia estava metendo malho no Bolsonaro, nisso que Lula saiu da cadeia, né? O ministro Fachin foi ali numa outra galáxia, voltou inspirado e agora nada mais será como antes. E aí nisso, né? Depois que ele voltou lá do universo, né? E chegou, tudo que aconteceu, esquece tudo, né? Como é que é as coisas velhas se passaram, tudo que se fez novo, só que aqui é o inverso. E aí nesse caso, por exemplo, Ciro Gomes, que estava numa linha, já entrou em outra. Então, peraí, Bolsonaro eu bato depois, agora é hora de bater no Lula, entende? E aí, a gente fica brigando com o parente, né, rapaz? Assim, mas fazer o quê? E nesse caso, o que aconteceu? Eu votei naquela Marina lá atrás. Só que Marina perdeu para o Cabo Daciolo, né? O Cabo Daciolo conseguiu ter mais votos, apesar de não ter a história política da Marina, né? Glória a Deus. E aí nisso, o que aconteceu? Tinha o quê? Bolsonaro e Haddad. Bem, Bolsonaro xingava mais palavrão que o Haddad. Eu não lembro de ter visto o Haddad xingar palavrão. Bolsonaro sim, certo? Bolsonaro, né, estava no segundo casamento, porque a outra pessoa foi uma união estável, não foi casamento. Então, teve essa experiência aí. Haddad, a vida toda de casamento, a mesma mulher. Então, se olha, né? Bolsonaro um cara bruto e o Haddad um cara mais intelectual. Falei, tudo indica. Só que eu fui ler o plano de governo. Aí quando eu li o plano de governo, eu me assustei. Entende? Aí peraí. Bolsonaro, imprensa livre. Aí, no caso, o Haddad, não, tem que regulamentar, porque não sei o que e tal. Aí eu lembro de uma fala do ex-presidente Lula que foi gravado num vídeo de orientação à esquerda chamado Democracia em Vertigem. Não peguei nem fonte de quem discorda dele, não. Peguei fonte de gente que está do mesmo lado, para ficar bem claro que, assim, não fez para prejudicar o Lula. Em que ele fala que uma das coisas que ele fica chateado é o fato de não ter regulamentado, né, a questão midiática, certo? Então, aí eu vi no plano uma situação que eu fiquei meio cabreiro. Claro que eu, como leigo, né, teve gente que falou assim, não, mas a questão não é da mídia em si, mas dos conglomerados, não sei o que, e tal, aquela coisa todinha. Tudo bem que de repente a intenção é pegar a família Marinho, digamos assim, né? Porque tem gente que diz, né, que a Globo quis botar o Bolsonaro no poder, né? Mas tudo bem, eu acredito, a gente acredita. E aí nessa situação, observa bem. Aí talvez alguém diga assim, mas o que isso tem a ver, né, com Constantino e com o arianismo e com a cristologia? Estou falando da minha votação. Eu sou um pregador. Eu estou aqui agora falando. E eu já sei que eu não posso falar de seres humanos especiais. Eles podem falar de mim, entende? Mas eu não posso falar deles. Já está desse jeito. Isso dizendo que a gente tem liberdade de expressão, que a gente tem liberdade de consciência e que a gente tem liberdade de opinião. Mas tem pastor que é preso quando ele prega contra a relação homossexual, entende? Então, assim, as pessoas podem pregar
contra guardar sábado, elas podem pregar contra não fazer transfusão de sangue, elas podem pregar contra um monte de coisa religiosa, mas agora o religioso ele tem que ter cuidado na hora de pregar contra alguma coisa, né? E aí nesse caso eu sou um pregador, então para mim a liberdade para pregar, para mim é um assunto importante. E aí até na própria igreja, vai que eu estou pregando para minha igreja e um membro que está mordido comigo me denuncia. Pode parecer absurdo, gente, mas olha, para mim o cerco está fechando, tic-tac, tic-tac. E aí nesse caso, o que aconteceu? Eu olhei o plano, uma outra coisa, vamos reviver a PND, o PNDH3, numa outra roupagem. Esse Plano Nacional de Direitos Humanos, número 3, foi um plano, né, de direitos humanos, mas dentro desse plano tinha algumas situações esquisitas. Por exemplo, vamos lá, eu até entendo e sem nenhum juízo de valor, tá? Principalmente assim, os solteiros que me desculpem, assim, aquela questão, né, o cara tá lá no culto, o pastor tá pregando e a menina tá aqui assim na nuca do cara. Eu sou casado, eu conheço a minha mulher pelo avesso, mas se ela fizer isso, eu falo, não faz isso não, entende? Então, eu tenho 23 anos de casado, entende? Eu conheço a minha esposa pelo avesso, de cabeça para baixo, mas se eu estiver ouvindo uma pregação falando de Jesus, Espírito Santo, e ela ficar fazendo aqui assim no meu pescoço, eu vou falar, faz isso não, entende? Mas respeito, né? O casalzinho novo, zero bala, que não faz test drive, o que faz tudo bem, mas o que não faz test drive, a menina fazendo isso, né? O rapaz cheio de carinho, né? Passando a mão ali na perna da menina, tudo no maior afeto, sem nenhuma maldade, só no afeto, lá no culto. Eu já pediria para Gisélia, faz isso não, mas respeito, né, o casal jovem, puro, santo, consagrado, que não sente nada. Eu sinto. Perdão, pode me julgar, eu sou um pecador, Isaac. Mas o que acontece? Aí, vem uma diaconisa, um diácono e fala assim, meu querido, com muito jeito. No meu tempo nem ia ter jeito não, mas hoje em dia, com muito jeito, para você não sair da igreja. Meu filho, pega mal, não sei o que, tem como, não sei o que lá e tal. Por exemplo, eu lembro de um casal que assim, ficar muito junto, mas abraçado para cá, abraçado para lá, abraçado para cá, abraçado para lá, né? E que as más línguas olham e pensam assim, né? Mas ninguém tem prova de nada e ninguém foi lá no lugar para tirar foto de nada. Acabou que, é claro, obviamente, assim, onde tem test drive, dificilmente a coisa continua muito, né? E aí, nessa situação, mas até aquele momento, aí tava lá no pátio, para lá, para cá, até que um pastor membro chegou com um sorriso, com muito jeito, olha, tal, não sei o que lá, aí o casal abriu. E aí o que acontece? Você, por exemplo, lendo o texto, né, eu não tenho aqui com exatidão, mas se precisar depois eu mando a cópia, lendo o texto, eu olhei para aquilo e assim, olha, qualquer manifestação, né, de afeto, não sei o que lá e tal, isso pode trazer um problema lá na frente, inclusive, né, de ordem legal. Aí eu fiquei cabreiro. Aí talvez alguém diga, não, que nem, por exemplo, o cara que malhava comigo na mesma academia, o caso da mídia, não é bem assim. Aí, em relação a essa questão do afeto de pessoas homoafetivas e independência religiosa, não é bem assim. Bem, hoje, de coração, eu tive um professor que ele era advogado, né, e assim, nas aulas de sociologia, quando ele falava de algumas questões relacionadas à igreja, ele até usava uma frase que ele dizia, olha, vale o que está escrito. Hoje, vale o que está escrito, eu até acredito, se eu jogar na borboleta. Agora, na questão do direito, eu confesso, gente, assim, eu estou desencantado, eu não sei mais o que. Por exemplo, eu era do pensamento que assim, eu vou pegar o livro, vou pegar o texto da Constituição, vou ler e vou cumprir e estou tranquilo. Não! Porque você lê um texto. E aí, quando você vai ver uma votação no Supremo, aí você está ali, o texto diz assim, mas segundo fulano, segundo Beltrano, segundo não sei o que, ou seja, assim, o texto está dizendo assim, olha, A é vogal,
Mas, segundo fulano, Beltrano, não sei quem, não sei o que lá, A é consoante. E aí tu fica assim, mas A é vogal ou é consoante? Aí daqui a não sei quanto tempo, tá arriscado aquele mesmo cara dizer que não, A é vogal mesmo. Pô, mas você não disse que era consoante? E aí nessa situação é o seguinte, por exemplo, se quem guarda muda, qual é a segurança que você tem? A segurança que você tem é só ser amigo do amigo do amigo. Não dá, assim, você não tem outra segurança. Entende? Eu confesso que assim, eu leio o texto, para mim hoje em dia não quer dizer mais nada. Né? Então você vai lá, a união estável é algo, né, que é celebrado entre homem e mulher. E depois ele é convertido em casamento. O texto está dizendo isso. Se é para mudar isso, existe o parlamento. Mas aí o que acontece? Não vai pelo parlamento, mas na questão de julgamento, né, a gente vê homem e mulher, né, e assim, homem e homem, mulher e mulher, e como a união estável pode ser convertida em casamento, isso tem que ser visto literalmente, né? Então, se é homem, homem, mulher, mulher não interessa. O texto diz que pode ser convertido em casamento. Aí o juiz fala assim, eu não vou fazer. Vai fazer sim. Aí tu se assusta. Então observa bem como é que assim, enquanto a gente está cantando glória, glória, aleluia, qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então eu não sei se dá para perceber que assim, pode parecer assim, gente, Roberlan, você está desacreditado em tudo todo. E eu acho que não é só eu não. Quando o Cesare Battisti, né, fugiu para Bolívia, lembra que o presidente falou assim, ó, se eu for presidente, ele vai ser preso. Lembra um negócio desse assim? Aí quando veio a eleição, né, ele ou foi antes, não sei, eu não acompanho isso, né? Até porque assim, também não acompanho jornal, né? Que assim, pô, você é outro assunto. Eu de coração, para mim tá difícil, né? Não, ainda tem isso, né? Porque assim, chacina é um termo técnico, suspeita é um termo técnico. Criança, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos, entende? 18 para lá não é mais adolescente. Então, aquele caso, por exemplo, quando o cara está transando com um cara que você quer dar uma garfada nele, ele está com seus 40 anos transando com uma menina de 15, é uma criança. Quando, por exemplo, é para dizer que é uma questão de doença venérea, aí é mulher. Então, assim, é uns negócios que eu confesso, cada coisa é uma coisa e assim, para mim tá difícil, porque eu sou daquele tempo, né, de que defina a água incolor, insípida e inodora. A água agora tem cor, a água tem cheiro e a água tem gosto, entende? Então assim, eu aprendi, né, que assim, ó, o executivo faz isso, o legislativo faz aquilo, né, e o judiciário faz aquilo. É a antiga disciplina estudos sociais, né? Então eu aprendi essas coisas, só que sei lá, eu tô confuso, né? Então hoje, assim, nessa modernidade líquida, numa sociedade de supermercado, de pluralização absurda, eu confesso, não sei mais o que é o que, certo? E aí nessa situação toda, o que aconteceu? Quando encontraram o cara lá na Bolívia, aí o governo daqui, vamos lá buscar o cara, o pessoal da Itália, não, Brasil, quer saber? Muito obrigado, foi bom enquanto durou, valeu, o que passou já passou, deixa que a gente leva. Não, Brasil não, entendeu? Até porque, até o Velozes e Furiosos, aqui é Brasil, entendeu? O Walt Disney, quando escreve sobre personagem brasileiro, ele inventa o Zé Carioca. Então, pô, gente, pelo amor de Deus, assim, eu confesso que, pra gente observar essa situação toda, né, aí voltando para o aspecto aqui, Constantino morreu, mas Eusébio de Nicomédia, que namorava o arianismo, tinha os seus contatos religiosos, olha aí, religião e política, olha como é que é o negócio, né? E o pessoal acha que religião e política é a bancada evangélica. Pô, a bancada evangélica é escrachado, mas religião e política, gente, pelo amor de Deus, quem aqui nunca teve uma visita de um vereador que nunca vai numa igreja,
no período eleitoral? Hein? Cada uma. Eu fui pregar numa igreja grande, né? Perto do fórum e tudo, perto da Câmara dos Vereadores. Um candidato a vereador foi lá. E eu estava pregando sobre Naamã. Pô, eu arrebentei com o Naamã. Eu pensei assim, esse cara vai me bater lá fora, né? Não, pensei. Porque assim, eu estava falando sobre todo mundo ser igual, as questões políticas, de Estado, aquele negócio todinho, tudo, né? E assim, ia você olhava e falava assim, caramba, é a mesma coisa, entende? Só que a gente muitas vezes está cochilando, a gente não está atento para isso. A gente só pensa em política quando a questão é o quê? A gente quer se meter na vida do outro. Por exemplo, o gay quer ser gay, o problema é dele. A igreja não tem que se meter nisso. A igreja precisa se resguardar de o seguinte, eu quero ter a liberdade de continuar pregando contra o pecado. Essa é a questão. O cara quer ser gay? Seja gay. Agora não me amordace de eu não poder pregar e dizer que é pecado. Agora qual é o problema da igreja? A igreja quer votar em deputado para o deputado ir lá e dizer que o gay não pode ser gay. Pô, cara, entende como é que é o negócio? Assim, então a gente observa que enquanto a gente está nessa briga, a gente está ficando desguarnecido, né? Por quê? Nossa garotada está contra a igreja, praticamente, né? Se você observar, boa parte, né, da juventude está metendo malho na igreja, a igreja que mandou eles para o seminário, entende? Chamando a mãe de inocente, a mãe que lavou louça, lavou roupa, fez faxina para ele poder ir para a faculdade, entende? E detalhe, deixando de acreditar no pastor que apresentou ele, que batizou ele, para acreditar no professor que chegou outro dia. Então, assim, essa é a realidade, a batalha é na mente, né? Então, nesse caso, voltando ao texto,